Fala galera! Tá começando agora mais um Fala Galera 7 e 7. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a conseguir alavancar suas carreiras e aumentar seus salários em mais de 30%. Nessas lives das 7 e 7 eu me conecto com vocês. Bem nessa manhãzinha, provavelmente você ainda está tomando café aí ou está comendo pãozinho gostoso com ovo. O que você está fazendo agora? Conta aí. E nessa hora eu me conecto com você para poder ajudar você respondendo suas dúvidas sobre testes e qualidade de software. E como você já sabe, se você está aqui junto comigo sempre, né, você pode mandar suas dúvidas a partir do botãozinho aí embaixo, né, tem ali um balãozinho com uma interrogação. Manda sua pergunta ali, que aí daqui durante a live eu seleciono algumas perguntas e respondo para ajudar você a conseguir entender melhor aí sobre algo que ficou com dúvida dentro dessa área tão grande, né? Show de bola! Tem uma outra ação que eu faço aqui no meu Instagram diariamente, que é de responder perguntas que são enviadas a partir das caixinhas do meu story. E aí eu tava olhando lá agora de manhã quais seriam as perguntas que eu responderia hoje. E eu encontrei uma pergunta de uma pessoa que tá com dúvidas quanto a se um testador, um QA, precisa saber programar para conseguir entrar para a área. E essa dúvida, ela é uma dúvida que, vou falar para você, eu comecei a palestrar em 2013. Foi quando eu comecei a palestrar em eventos, como vou dizer assim, oficiais relacionados a teste de software, né? E eu me lembro que naquela época já a gente ainda fazia esse tipo de questionamento, né? Veja, as pessoas que. Nossa, isso é muito bacana. Se a gente for parar pra pensar assim, lá atrás, lá no início, de quando o papel de testes de software começou a ser algo formal, a gente tinha um conceito de que testadores apenas testavam. Era um conceito que era muito comum naquela época. Então o que acontecia? Ou o que acontecia? Acontecia que os testadores da época, eles pouquíssimos estavam preocupados em realmente aprender programação ou aprender mais sobre engenharia de software. Era isso que acontecia naquela época. E aí, aconteceu que essa crença de que testador apenas testa, ela foi se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo e fez com que o mercado tivesse realmente uma série de pessoas que testam aplicações e que não sabiam nada de codificação e estava tudo bem. Por quê? Porque o mercado ainda levava em consideração que a pessoa que testa apenas testava e a pessoa que desenvolvia apenas desenvolvia. Mas veja, quando a gente estava lá naquela época, lá atrás, e que alguém falava assim, olha, testadores apenas testam, o que queriam dizer, na verdade, era o seguinte: você é uma pessoa que está estudando, está formando a sua base em testes, está aprendendo sobre técnicas, sobre estratégias, está aprendendo sobre diversas características que estão relacionadas ao papel de alguém que testa aplicações e, dado que você aprendeu muito sobre isso, ok? Dado que você aprendeu muito sobre testes de software, você é denominado ou denominada testadora, de modo que você possa colaborar com a gente, contribuir com a gente aqui, com o time, através da execução de testes, ou da aplicação de práticas relacionadas a testes de software e que vão poder contribuir realmente com o nosso time, com o nosso produto. Só que o que existia já naquela época era uma variação que hoje existe ainda dentro do nosso mercado, que a pessoa ela é denominada testador, testadora. Entretanto, quando vai olhar para os seus conhecimentos, a pessoa, na verdade, é alguém que foi incumbida de testar.
mas que nunca estudou, nunca buscou conhecimento, nunca buscou na prática saber qual era o papel de alguém que testa aplicações. Então você tinha aquela variação da pessoa que realmente estudou muito sobre testes, aprendeu sobre técnicas, sobre estratégias, sobre abordagem, sobre o papel, sobre o processo, sobre, sabe, formas diferentes de se avaliar um software em momentos diferentes. Então tinha aqui essa pessoa que sabia muito sobre testes, a gente pode chamar de um testador, uma testadora técnica, ou seja, entende muito sobre testes de software. E a gente tinha uma outra pessoa que era nomeada tester, né? Ah, que você faz? Ah, eu sou um testador. O que você faz? Ah, no meu dia a dia, eu navego na aplicação procurando por bugs. E essa pessoa aqui, algumas vezes, conseguia encontrar realmente bugs. Essa pessoa aqui conhecia, geralmente era trazida como vou dizer, de backgrounds que conhecia muito sobre o produto. Então, era geralmente alguém que trabalhava como analista de negócio, ou era alguém que trabalhava como analista de suporte, e que, por conhecer muito sobre o produto, foi colocado naquela posição, mas nunca estudou sobre teste de software. Então, já naquela época existia essa variação de pessoas que realmente sabem muito sobre testes de software e pessoas que no seu dia a dia não sabem sobre testes de software, mas conhecem sobre o produto. Então, naquela época, já era possível, né? E para quem está chegando agora, só para vocês entenderem melhor o assunto aqui, a gente está falando sobre se eu, sendo QA, preciso saber programar, tá bom? Então, eu voltei lá atrás para que vocês pudessem entender um pouco mais de como é que foi traçando aqui o caminho no decorrer da evolução, né, da nossa área de testes aqui dentro do Brasil, pelo menos, tá bom? Então tinha lá, eu estava dizendo que tinha lá, naquela época, lá atrás, um papel de testador que apenas testava, e a gente tinha aqui desse lado o testador que realmente conhecia sobre práticas, técnicas, estratégias, o papel, a mentalidade, os processos, e uma outra pessoa aqui que entendia muito sobre o produto e que foi levantada, foi colocada aqui em cima como sendo alguém que testa aplicações, ok? Qual era a diferença entre essas duas pessoas? Essa pessoa aqui, quando ela ia tomar uma decisão sobre o que testar, ela usava de todos aquelas soluções, aquelas técnicas, aquelas ferramentas para conseguir adaptar ao contexto e testar de maneira eficiente. O que é testar de maneira eficiente aqui? É você projetar os seus testes para que eles sejam executados, vamos dizer assim, para que poucos testes sejam executados, e que você tenha uma cobertura muito grande daqueles testes. Por quê? Porque a pessoa escolhia aquelas várias técnicas, né? Então, ela estudou, ela foi lá e encontrou lá diversas técnicas aqui que poderiam ser utilizadas. Ela vai lá e fala, eu preciso dessa técnica. E vai lá e puxa essas duas aqui e, com isso, consegue entender melhor quais são realmente os pontos que precisam ser testados. Já a outra pessoa que estava aqui, quando ela se propunha a testar algo, né? Quando ela se propunha a participar de alguma forma da definição do que deveria ser testado, o que essa pessoa fazia, no final das contas, era falar assim, olha, eu vou testar, dado que é esse escopo aqui que precisa ser testado, olha só, eu não posso contribuir, sabe por quê? Porque eu não entendo sobre esse produto. Então, procurava-se outra pessoa, outro testador que soubesse, você sabe dessa parte X aqui do produto? Sei. Nessa parte X do produto aí eu conheço muito sobre aquela parte. E daí, nossa, era venerada, porque, olha lá, aquele testador ali conhece muito sobre aquela parte do produto, mas não conhecia nada sobre testes, mas conhecia sobre o produto. E por conhecer sobre o produto, ia lá e usava, né, da sua pura experiência, né, o que eu chamo de conhecimento empírico, pura experiência de o que precisa ser exercitado dentro daquele produto, dado que a pessoa conhece muito sobre o produto, entende? Então ela acabava por encontrar alguns bugs, acabava por identificar algumas inconsistências no produto, e isso fazia com que essa pessoa conseguisse então ter um desempenho que colaborava, contribuía com aquela determinação que fizeram dela como sendo alguém que conhece do negócio, mas que era tester, né? E dependendo de qual for a empresa onde essa pessoa está, para a gestão em si, pouco importa se é esse testador aqui ou se é esse testador, porque no final das contas tem um nome testador e a gerência está aqui em cima dizendo, aquela pessoa é testadora. Você viu? Na sprint anterior, ou naquela época não
ter sprints ainda não era muito comum, né? Então, falava assim, você viu lá no projeto XPTO, aquela pessoa lá, que era essa daqui do lado direito, encontrou, né, 30 bugs, evitou lá 30 bugs. E aí alguém falava, putz, né, essa pessoa realmente é muito boa no que ela faz, né? E dessa forma, conforme você vai demonstrando resultados que agradam a sua gestão, você acaba por crescer, né? Mas o que aconteceu? Né? Você tinha lá essas duas formas de interpretação de o que é o seu papel como sendo alguém que testa aplicações. Nessa época, não existia ainda o fator de automação de testes como sendo algo, como sendo algo que fosse realmente um papel de um desses dois aqui. Naquela época existia estava aqui no, tô falando do Brasil, tá bom, pessoal? Aqui no Brasil ainda estava começando uma onda de adoção de automação de testes. Então, a gente tinha lá um papel que era uma pessoa que era o automatizador de testes. Essa pessoa sim precisava saber codificar, precisava saber automatizar. Ainda não estava incumbido a pessoa que testa aplicações saber sobre codificação. Porque no final das contas, quando a gente fala sobre automação de testes, você tem algumas formas de automatizar. Você tem lá uma forma na qual você, que é uma das mais modernas hoje em dia, na qual você nem precisa de código para automatizar. Tem uma outra forma, que é uma forma que ficou muito conhecida também na época lá atrás, chamada Keyword Driven, né? Que é quando você automatiza seus testes através de palavras-chave. Então pensa numa tabela com 3 colunas. Tinha lá uma tabelinha com 3 colunas, onde você iria preencher com texto. Então a coluna mais à esquerda, essa coluna mais à esquerda, ela tinha uma palavra. A palavra era, por exemplo, representava o nome do objeto que você quer automatizar. O nome do objeto que você quer interagir durante a sua automação. Então lá na coluna da esquerda, tá? 3 colunas. Na coluna da esquerda tinha lá uma coluninha chamada objeto. Então você colocava lá, por exemplo, o botão, o campo login. Então você escrevia lá, campo login. E aí na coluna do centro tinha lá assim qual era a ação. Então você tinha lá a ação, por exemplo, você colocava a ação de clicar. Então o que iria acontecer depois no final das contas para a automação? Ela iria pegar o campo login e iria clicar no campo login. Na linha de baixo era a próxima ação que você queria que executava. Então lá tinha assim, próxima linha dessas 3 colunas, ok? Campo login, ação, digitar. E a terceira coluna, nessa terceira coluna você colocava o valor que você queria digitar. Então você colocava assim, admin. Então, o que acontecia com esse script baseado nessa tabela? Volto a dizer, isso se chama Keyword Driven, ok? Então, o que acontecia com essa tabela? Acontecia que ela era executada linha a linha. Entendeu? Então, dentro de algumas ferramentas de automação de testes, como por exemplo, naquela época o HP, eu acho que naquela época era ainda QTP, que você o Test Complete, que eram ferramentas que elas tinham essa pegada de, olha, você é QA, mas você não precisa saber programar não, tá bom? Você só preenche essa tabelinha aqui de Keyword Driven e tudo vai funcionar para você. E você ia lá e preenchia aquilo, mas preenchia aquilo ainda utilizando algo que ficou muito conhecido em teste de software, que é uma prática chamada Record and Playback, que é você gravar o passo a passo de um teste, então ele reexecutar aquilo para você. E quando você gravava, ele já te cuspia uma tabela com essas 3 colunas no formato keyword. Então você ia lá e só alterava as coisas. Aqui eu digitei admin, vou lá, vou digitar outra coisa, vou digitar julio.lima, por exemplo. Então eu, fazia esse tipo de alteração naquele meu keyword driven, e aí o script de testes então era dirigido por ela, ok? Aí o que acontece? Existia um outro também formato, que eu diria que é um formato extremamente robusto, que é de você ir lá e escrever o seu teste automatizado com o uso de código. Então você vai lá e usa uma linguagem de programação para que você possa, então, interagir
né, com uma aplicação, seja uma aplicação web, uma aplicação mobile, uma aplicação desktop, uma aplicação, né, uma API, então você vai lá e usa através de código aquilo. Quando a gente ia para esse lado de código, apenas aqueles testadores que já sabiam programar é que conseguiam lidar com aquilo. Por quê? Porque a pessoa já conhecia sobre uma linguagem de programação e ia lá e convertia aquilo para o que era essa forma mais robusta de se escrever um script de testes automatizados, entendeu? Então, né, vamos só consolidar aqui o que a gente já falou até agora para ficar mais claro aí para você entender melhor, né, esse ponto. Tinha lá um testador que era esperado que conhecesse sobre um monte de técnica, prática e etc. E eu não estou falando aqui de interpretação de textos, tá bom? Então, divida isso aí. Tinha um outro testador que era um testador que veio de uma área de negócios ou de suporte, que foi colocado como testador, mas nunca estudou sobre testes, ok? Ambos conseguiam contribuir com seus times, só que um era mais eficiente do que o outro, ou seja, esse daqui que tem muito mais técnicas, poderia ir lá, olhar no seu baú de técnicas e puxar exatamente as técnicas que eram necessárias para resolver um problema específico. Já o outro olhava para o produto como sendo um entendedor, um bom entendedor, uma boa entendedora do produto, ia lá e fazia aqueles testes. E um outro papel naquela época que existia, que era o automatizador de testes, que era alguém que era dedicado ou dedicada a automatizar testes apenas. Por que existia essa quebra entre testador e automatizador? Por quê? Porque a gente tinha uma forma de lidar com os projetos que hoje em dia ainda existe, tá? E que ainda faz muito sentido para alguns problemas, né? Dependendo de qual é o problema, que era um processo com uma segregação de papéis. Então você tinha lá um time de análise de negócios, um time de desenvolvimento, um time de testes, e nesse time de testes você precisaria ter ali pessoas que estavam em papéis distintos. Então tem uma pessoa que é a líder, tem uma pessoa que é o testador, tinha uma pessoa que é o analista de testes, que ficou muito conhecido aqui no Brasil. Tinha uma pessoa que era o automatizador de testes, tinha uma pessoa que era um especialista em testes, que é especialista em teste de performance, especialista em teste de usabilidade, especialista em teste de... Tinha lá um monte de especialista. Então era necessário ter essa quebra, porque da forma com que o projeto rodava naquela época, era muito mais fácil você conseguir contratar pessoas através de suas especialidades do que você contratar uma pessoa que sabia da maioria das coisas que se estava na mesa aqui, né? Naquela época ainda você não precisava desse fator que hoje em dia existe dentro de metodologias ágeis, por exemplo, que é o fator do autogerenciamento. Não, você precisava ter alguém gerenciando lá, essa pessoa tinha que estar no pé aqui de cada uma dessas pessoas para saber. E aí, você já executou todos os seus casos de testes? Você já criou todos os seus casos de testes? Você já criou os scripts que você falou que ia criar, os scripts de teste automatizado? Você aí, você falou que é especialista, né? Você já foi lá pensar em quais são as nossas necessidades de teste de performance aqui? Né? Então acontecia mais ou menos nessa linha. Então era muito importante que houvesse essa segregação dos papéis lá atrás. Beleza? Então, se essa pergunta me fosse feita, né, naquela época de testadores precisam saber programar para se tornar testadores, eu diria não. Precisa não, sabe por quê? Porque você tem aqui pelo menos, você tem o líder de testes, você tem o analista de testes, tem o testador. Essas três pessoas aqui, elas nem precisam saber programar. Elas naquela época só precisavam saber lidar com as especialidades dela. Agora, o automatizador de testes naquela época precisaria. Agora, as coisas mudaram. Estou falando aqui para vocês de, 15 anos atrás, entendeu? 15 anos atrás. Muitas empresas passaram a ter dentro dos seus times uma pessoa que fosse, né, muitas empresas passaram a ter nos seus times uma forma diferente de lidar com o desenvolvimento de software, que era atuando dentro de um modelo, né, de um modelo conhecido como modelo ágil. E aí, um dos principais frameworks utilizados como sendo o Scrum. E dentro do Scrum você tem lá alguns desenvolvedores e você tem lá, geralmente,
tá? E isso é segundo uma pesquisa que eu fiz no meu LinkedIn, e depois se vocês forem lá no meu LinkedIn e clicarem no meu perfil, vocês vão ver que tem lá nos meus destaques, tem muitas pesquisas que eu faço lá no LinkedIn. São votações abertas para ouvir um pouco mais sobre as pessoas que eu tenho como conexões. Uma das coisas que eu perguntei foi qual é a configuração do seu time. E eu coloquei lá alguns modelos, né? Eu coloquei, tem 5 desenvolvedores e 1 QA, tem 5 desenvolvedores e 2 QAs, tem 5 desenvolvedores e 5 QAs, tem 5 desenvolvedores apenas. A gente não usa, não tem como prática ter QAs dentro do nosso time, né? Então tinha lá algumas possibilidades. E uma das possibilidades mais votadas foi essa de ter apenas um QA dentro do time. Então, pensando nesse contexto, de ter apenas um QA lá dentro, aquele fator de criação de caso de teste, de, comando, controle, de ter alguém lá, um líder de teste batendo lá todo dia lá na sua porta, hey, terminou aí de escrever seus casos de testes, e agora, e agora, e agora? Quantos casos de testes foram executados? Isso daí parou de acontecer. Por quê? Porque o time é autogerenciável. E por o time ser autogerenciável, ele tá lá dentro e eles, QA e os devs, é que gerenciam as suas próprias demandas ali dentro. O QA dentro desse contexto aqui, então tem aqui os 5 desenvolvedores e o QA está aqui dentro, ele passou a ter uma posição um pouco diferente do que era lá atrás no passado. Porque já não... Esse QA estava aqui e ele olhava para os lados e ele não conseguia identificar cadê os seus amigos. Ué, cadê o testador? Tá aqui? Não. Cadê o testador? Cadê o analista de testes? E o especialista? E o automatizador de testes? Cadê essa galera toda? E ele se descobriu ali, então, sozinho dentro daquele time. Nesse caso, estando sozinho dentro daquele time e tendo que contribuir com o dia a dia de quem desenvolve, esse QA se encontrou, então, no momento da sua trajetória na qual, né, ele precisava repensar a sua forma de atuação. Porque já não tinha mais o tempo que tinha antes lá na metodologia anterior. Já não tinha mais o analista de testes para só escrever caso de teste. O cara ficava só escrevendo caso de teste. Ia lá, analisava requisitos, criava caso de teste. Eu me lembro que naquela época o status para o analista de testes era conseguir revelar centenas ou milhares de casos de teste com base nesse requisito. Esse era o valor do analista de teste, porque ele era dedicado a isso. O valor do testador naquela época era, caramba, consegui executar 50 casos de teste num dia. Esse era o valor do testador. E do líder de testes era, as coisas estão andando muito certinhas aqui, tá tudo caminhando da forma correta aqui dentro desse meu time aqui, desse meu projeto. Era dessa forma que acontecia. E por ser dessa forma que acontecia, o que nós víamos era que tinha lá uma pessoa para cada canto. Né? Era uma especialização assim das pessoas, sabe? E aí o que acontece? Acontece que quando a gente foi olhar quando aquele QA que estava aqui no meio do ágil aqui, com 5 desenvolvedores, ele surge aqui dentro, sozinho, na sua maioria das vezes, conforme aquela pesquisa que eu fiz, ele fala, vou escrever caso de teste. Opa, acabou a sprint. Era mais ou menos assim, por quê? Porque a sprint é pequena, né? Ela tem lá entre 1 a 4 semanas. Geralmente 2. Vou escrever caso de teste. Caramba, acabou a sprint. Não, vou dar manutenção em caso de teste. Caramba, acabou a sprint. Vou executar casos de teste que eu criei. Caramba, mas já houve mudanças aqui dentro que eu não acompanhei. Mudou completamente a sua atuação, o seu dia a dia. Tipo, já não era mais como era antes das coisas, entendeu? Estando aqui dentro desse time, esse QA precisou então começar a atuar junto com as pessoas que desenvolvem. E atuar junto com as pessoas que desenvolvem significa que você vai sim ouvir falar sobre pull request, sobre map reduce, você vai ouvir falar sobre
Microserviços, você vai ouvir falar sobre... você vai ouvir falar sobre arquitetura, você vai ouvir falar sobre bancos de dados não relacionais, você vai ouvir falar sobre boas práticas de codificação, você vai ouvir falar sobre bad smell, você vai ouvir falar sobre um montão de coisas que estão relacionadas ao dia a dia de alguém que desenvolve. E aí você fala, QA precisa saber programar? Eu vou te dizer, se você não souber programar dentro de um contexto como esse, vai ser mega difícil de você conseguir, sabe, acompanhar o passo, porque ou você vai estar pensando lá naquela sua vida passada, que você tinha uma pessoa para cada coisa que vai falar que você nunca consegue atingir aquela meta, ou você vai estar aqui dentro e vai estar realmente entendendo sobre o que está acontecendo e sobre as práticas que mudaram, entendeu? Então, eu diria para você assim, se você hoje quer atuar como QA, as empresas já vão meio que fazer um filtro. E você vai perceber esse filtro que existe hoje. O filtro que existe hoje, eu não sei se infelizmente ou felizmente, né? Eu já explico o porquê disso também. Né? Infelizmente ou felizmente, elas hoje já escolhem vocês, QAs, na hora do processo seletivo, aplicando um teste técnico no qual você tem que codificar algo. Mas não só codificar, mas codificar bonito também. Ou seja, você tem que codificar algo, você tem que usar boas práticas, você tem que usar... tentar eliminar os bad smells, os problemas que podem acontecer naquele código que você está desenvolvendo. Você tem que escrever um código bonito, você tem que entregar o código versionado em uma ferramenta de versionamento, você tem que escrever uma documentação daquele código. Por que isso? Júlio, por que as coisas mudaram tanto assim? Porque hoje em dia, dentro do contexto ágil, é importante que você conheça mais sobre o que você está, mais sobre aquela ferramenta que você, sobre aquele software que você está se dispondo a testar. É por isso que as coisas mudaram dessa forma, entende? Volto a dizer, aquilo que a gente via lá atrás, dessa segregação dos papéis, hoje em dia ainda existe. Por quê? Porque nem todo time se favorece de utilizar uma metodologia ágil. Por quê? Porque existem características onde a metodologia ágil ela é muito bem empregada. Tem outras que não. Tem outras que um projeto cascata é muito melhor empregado. Entendeu? Então você tem aí essas possibilidades. E quando você tem essas duas possibilidades, você tem que pensar assim, qual que é o percentual hoje em dia dessa adoção? Segundo uma pesquisa que eu vi de um relatório de adoção de metodologias ágeis, hoje em dia, nem era hoje, né? Era 2 anos atrás. 2 anos atrás, foi a última vez que eu li esse relatório, ele dizia que fez uma pesquisa, e nessa pesquisa uma das perguntas era se a empresa tinha pelo menos um time interno que estaria utilizando metodologias ágeis. E aí 90% das empresas dizia que pelo menos um dos seus times estava utilizando a metodologia ágil, ou seja, é um crescimento. E por crescer, as empresas passaram a utilizar esse tipo de filtro. Por quê? Porque sabe que se o QA entende mais sobre codificação, que eles conseguem contribuir mais com seus times e conseguem entender melhor sobre como é que conseguem entrar para conseguir testar melhor algo. Então, volto a dizer, se a gente for analisar por uma perspectiva de mercado, hoje em dia muitas empresas estão indo para o ágil, poucas empresas estão utilizando esse modelo mais tradicional de criação de projetos através do cascata. Se você hoje não sabe programar e você é testador, é QA, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você tem muitas possibilidades de atuar dentro de um projeto tradicional, né, cascata. Você consegue ainda. Tem ainda uma outra variação que você conseguiria atuar, que é, por exemplo, a de testes de usuário, testes de aceitação de usuário, UAT. Em UAT, você não precisa programar, porque você vai estar simulando o que é o seu usuário final.
Então, e o seu usuário final, lá, o cliente lá na ponta, ele não sabe programar, né? Na maioria das vezes, dependendo, claro. Ah, quem é meu cliente final? O cliente final do GitHub são programadores, então eles sabem programar, óbvio, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, na maioria dos produtos que vocês veem aí no mercado, quem está na outra ponta é um usuário que não sabe programar, entendeu? Então, se você está simulando esse usuário, que é o que acontece no AT, você pode ser um testador nesse modelo de UAT, né? E não precisar programar. Agora, se você está indo para um time ágil, vai ser mega importante que você saiba, porque você tem que mentorar os desenvolvedores ou atuar junto com eles de alguma forma. Em qualquer um desses modelos que eu disse aqui para vocês, qualquer um deles, você precisa conhecer quais são as técnicas, as estratégias, as abordagens, o processo, a mentalidade, a forma de planejamento, de seleção de testes de software. Por quê? Porque você atua como alguém que testa aplicações. Então você precisa conhecer a sua base. Você não pode se pegar no momento em que você recebe uma demanda e você olha para a demanda e fala assim, deixa eu ver o que é que eu vou testar aqui. E aí você coloca o dedinho pro alto para ver de onde vem o vento. Ah, o vento vem daqui. Ah, meu Deus, que vento! Já sei. Vou começar a clicar loucamente nos botões para saber se eles funcionam. Vou dar 12 enters aqui nesse campo para ver se esse campo para de funcionar. Ah, já sei. Quer saber? Eu vou ficar atualizando a tela aqui 30 mil vezes para saber se acontece alguma coisa de maluco aqui com o meu software. Ah, quer saber? Ó, aqui tá falando, digite a data. Vou sair colocando um monte de azinho aqui, para ver se pega. O seu papel pode até envolver ter esses testes que são esses testes meio que descoordenados, né? Mas se você hoje atua como sendo alguém que testa aplicações, você precisa entender que existe muito mais além disso. Eu costumo dizer que existe muito mais do que Gherkin, porque hoje em dia há essa gana por Gherkin. Existe muito mais do que automação de testes. E existe muito mais do que sair clicando por aí como sendo um maluco, descoordenado. Você precisa retornar aquelas bases que foram estabelecidas lá atrás, lá como sendo o que você, como sendo um testador, precisa saber para que você fortaleça a sua base, ok? Eu costumo dizer que long time ago, lá um bom tempão lá atrás, eu lutava jiu-jitsu. E aí, naquela época, eu me lembro que uma coisa que era mega importante era a postura. Então, se eu tava assim meio com a cabeça baixa, né? O mestre lá falava, postura! E aí eu tinha que posturar para conseguir, então, dificultar a minha queda. Então, quando você está posturado, isso dificulta a sua queda. E por você estar posturado, você tem, então, bases que te fortalecem. Se você se denomina QA, testador, analista de testes, blá, blá, você tem que entender qual que é essa sua base aí que te fortalece, entendeu? Júlio, onde que eu procuro essas bases? Lee Copeland é um escritor de testes de software que escreveu vários livros sobre técnicas. Você tem a Janet Gregory, você tem a Lisa Crispin, você tem... Nossa, mano, tem muita gente. Inclusive... se vocês quiserem pesquisar pessoas que são dessa linhagem de escritores que criaram diversos artigos ou livros sobre testes, Michael Bolton, James Barr, Elizabeth Hendrickson. Se você quer encontrar essas pessoas, você pode ir lá no meu Twitter, que é o @juliodelimas, e procura lá as pessoas que eu sigo. Você vai ver lá um montão de gente que escreveu. E aqui do Brasil também, diversos pesquisadores que escreveram sobre, né? Tem uma pessoa especial que eu conheço pessoalmente e que eu gosto muito da forma da contribuição que ele fez, que é o Aderson Bastos, por exemplo, né?
Mas também tem alguns outros escritores, Emerson Rios, Leonardo Molinari, são pessoas que escreveram sobre o que é a base de alguém que testa aplicações. Então você precisa ter essas bases. E você precisa ter essas bases ao mesmo tempo que você entende o que o futuro tem te pedido. Então, por exemplo, hoje em dia existem ferramentas de inteligência artificial, existem ferramentas de automação de testes que estão indo para um caminho mais ágil, mais prático, mais fácil de uso. Você tem ainda as bibliotecas que são utilizadas hoje em dia para automatizar testes. Então você se manter atualizado quanto àquilo que o seu contexto atual te pede, dando uma olhadinha sobre o que o mundo de testes tem dito e fortalecer a sua base. Então seria como uma árvore, né? Seria como uma árvore. Então você tem lá embaixo as raízes, que são o que te fortalece como sendo alguém que testa aplicações. E para você testar se você tem essas raízes, pensa assim, ó. Se você saísse hoje do negócio, do modelo de negócio onde você está. Por exemplo, hoje eu estou em um e-commerce. Se eu saísse do e-commerce e fosse para uma outra área, que fosse uma área de banco digital, eu conseguiria eu conseguiria utilizar as técnicas de teste sem eu ainda ter conhecido o negócio? Se você responder sim, quer dizer que você tem uma base forte. Por quê? Porque quem testa aplicações aprende técnicas que são independentes do negócio em si. Por quê? Porque elas são técnicas genéricas de teste, que servem para qualquer tipo de negócio, para qualquer modelo de negócio. Então, se você chega em um novo contexto e você já sabe quais são as técnicas que você tem que aplicar ou estratégias, isso quer dizer que você tem bases fortes. Isso é um teste simples de como você tentar identificar isso. Se você se pegar num ponto em que se você só conhece, se você só testa, se você conhecer do negócio, isso quer dizer que você ainda não fortaleceu bem as suas bases. Você precisa fortalecer. Não tem nenhum problema se você não fortaleceu suas bases ainda. Sabe por quê? Porque talvez você não tivesse ouvido esse discurso antes. Então agora que você está ouvindo, você tem a possibilidade de fortalecer suas bases. Vai lá e pesquisa sobre esses autores que eu falei e tenta fortalecer suas bases. Está tudo bem. Por quê? Porque a gente sempre tem que entender uma coisa. Nós não somos profissionais completos e por não sermos profissionais completos, às vezes a gente não sabe de algo. E a gente vai e pesquisa sobre. E a gente aprende sobre. E a gente aplica aquilo. E isso faz com que a gente cresça. Entende o que eu quero dizer? Então é mega importante que vocês tenham essa noção, essa clareza de que buscar o conhecimento fará com que a raiz da minha, né? A raiz aqui da minha árvore, ela se fortaleça. Eu tenho aqui, então, né, o tronco aqui da minha árvore, no qual, né, o corpo aqui da minha árvore, no qual, nessa metáfora, nessa alegoria, significa o conhecimento estreito que eu tenho. Ou seja, dentro do meu contexto atual, que é o contexto de e-commerces, eu testo web, eu testo app e eu testo APIs. Então, eu estou muito forte dentro daquele contexto. Estou muito forte. Conheço muito sobre aquilo. Só que aquilo não tem diversas ramificações, porque ela é ainda ali, né, na parte central ali da árvore. Ela é estreita. Você está fortalecendo aquela parte. E isso é ótimo. Só que só isso ainda não te completa como sendo árvore. Você precisa lá de cima, né, da árvore, que ela tem diversas ramificações, tronquinhos lá que vão crescendo, que representam os diversos conhecimentos que você pode adquirir com, né, o passar do tempo, com o decorrer da sua carreira. Muito bom isso, né? Por quê? Porque eles são galhos que geralmente são finos, né? Às vezes alguns são bem, bem fortes, mas outros são finos. Ou seja, você conhece alguns bem, outros você não conhece tão bem, mas você conhece, isso forma você como árvore, né? E eu diria que esse conhecimento, ele gera para você frutos que eles caem. E por cair não é um problema. Por quê? Porque você aprendeu lá uma tecnologia nova que essa tecnologia deixou de existir. E tudo bem, você vai lá e tem uma nova tecnologia que você vai usar e assim sucessivamente. Você vai aprendendo com o tempo e bum! Né? Você consegue ali então aprender mais, perde um conhecimento, mas a essência do que você aprendeu, ela não se perde. Você cria um novo conhecimento, a essência não se perde. Você cria um novo conhecimento, a essência não se perde. Ela pode deixar de fazer sentido para o momento atual. Ela não se perde.
raiz. Aqui eu não vou falar para não arriscar aqui e errar, tá bom? O centro da sua árvore aqui, aquele troncão gigantesco. Suas ramificações do conhecimento, seus frutos, que você precisa fortalecer, né? Então, se eu pudesse falar algo sobre esse discurso inicial, que acabou tomando mais tempo aqui do que eu gostaria, eu diria: a cada vez que a gente entende qual que é a nossa essência, sacou? Você entendeu a sua essência? Você consegue fortalecer suas raízes, entende? E por ter raízes fortes, nossa, essa é uma sacada muito, muito importante para você. Por você ter raízes fortes, não importa o que tá acontecendo aqui em cima, meu, acima da terra, aqui tá ventando, mano, tá chovendo, tá caindo raio, tá acabando o mundo, mano. Só que o que acontece? E considere nessa alegoria, esses ventos, esses raios, trovões, raios e trovões, né? Pra quem pegou a referência aí do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Raios e trovões! Tá caindo aqui fora, aqui, ó. Quer saber, cara? Não tô nem aí, sabe por quê? Porque minha raiz tá forte. Então, mudou pro ágil. Como que eu aplico testes em ágil? Mudou pro cascata. Como que eu aplico testes no cascata? Mudou. Agora esperam que eu automatize testes. Aqui que são as boas práticas que eu tenho que seguir. E dessa forma a gente vai, sabe, conseguindo mudar. Mas no final das contas é a base, entendeu? E às vezes as pessoas acabam por falar que a base é conceitual. Isso daí que você está falando é conceitual. Não julgue o conceitual como sendo algo patético ou pouco utilizado. Esse conceitual talvez você não aprendeu na prática e é por isso que você está tratando como conceitual. Muitas pessoas falam assim, Júlio, quer saber? Eu fiz lá, estudei os sílabos. Meu, já começou assim, ó. Estudei os sílabos. Beleza, mas os sílabos é um documento tão lindo, cara, tão poderoso, que ele fala pra você o seguinte: isso daqui é um pouquinho do que você precisa conhecer. Vai, filho, estuda mais sobre esse ponto. O sílabus, ele é só saca? É só um cheiro do que é que você precisa saber. Vai olhar lá no capítulo 4 lá do sílabus, que você vai ver, tem lá técnicas de teste. E você vai olhar essas técnicas, por exemplo, partição de equivalência, tem lá uns poucos parágrafos falando sobre partição de equivalência. Poucos parágrafos. E nenhum exemplo. Assim, um exemplo que realmente dê pra você falar: caramba, velho, agora eu aprendi o que é partição de equivalência. Tem nada disso. Ele fala pra você aquilo, e quando você chega na prova, eu não sei se você já percebeu, mas quando você chega na prova, tem lá um exercício de partição de equivalência. E vocês falam assim: ai, caramba, lá no sílabus não tinha isso. Por quê? Porque o sílabus falou: olha, partição de equivalência existe, viu? Vai procurar, vai. É isso que ele fala pra você, é um documento enxuto. Entendeu? Então se você fala: minha base em testes de software está no sílabus, eu te falo: a sua base de testes de software era só uma introdução. Você tinha que ter ido lá atrás buscar. Você foi? Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, pensa que a pessoa está acreditando que a base dela de testes é o sílabus. Daí, quando chega no dia a dia, fala assim: tá aqui. Tá aqui. Olha só. Que loucura, cara. Coincidência aqui, total. Tá aqui pra você um requisito. Cria aí agora, aplica aí agora a partição de equivalência. Você fala: não aplico não. Sabe por quê? Porque aquilo lá só funciona nos sílabos. Isso não funciona no meu dia a dia, não. Óbvio que não. O que você tava vendo lá era apenas conceito. Tá entendendo? Então, a gente precisa ter uma noção de que as nossas bases, elas são mais fortes. E quando você percebe que as suas bases são mais fortes, aí a coisa muda. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão ao seu redor, a maioria delas estão pensando que a base delas
é uma base superficial. A maioria, você olha pro lado assim, tá todo mundo lá pensando, um monte de cabecinha abaixadinha, tudo pensando lá que a base delas é aquele. E aí você fortalece a sua base, e quando você chega no mercado de trabalho, pum, você é valorizada, é reconhecida, seu salário aumenta. Então, quando eu falo sobre o programa de testes de qualidade de software, que é o meu programa, se você vai perguntar para os meus alunos que estão aqui na live hoje, você vai perceber que eles, quando eles chegam lá, eles se matam de tanto fazer exercício. Então eles vão lá e falam, partição de equivalência. E eu vou lá e falo, tá aqui a partição, é assim que aplica, passo a passo, risca aqui, risca ali, risca lá. E, tem algumas regrinhas aqui que você tem que obedecer para você não se estrepar lá na frente. Agora vai, faz o exercício aí, filho. Agora relembra aqui o conceito. Agora ouve aqui uma história falando sobre como é que coloca isso na prática. Aí a pessoa vê isso, ela fala, eita caramba, o que tá acontecendo? Nem sabia que esse era o meu papel. E quando ela chega no dia a dia que ela começa a falar e a demonstrar isso na prática para as pessoas que estão ao seu redor, não tem como não ser reconhecido. Então, às vezes alguém me fala, mas como assim, Júlio? Você ajuda as pessoas a alavancar sua carreira? Como assim você ajuda pessoas a aumentar seu salário? Eu faço isso através de trazer para as pessoas uma raiz mega forte, estruturar as suas bases, mudar a sua mentalidade para uma mentalidade que traga mais possibilidades de vitória para ela dentro da sua carreira. É isso que acontece. Assim como eu estou fazendo aqui com você hoje. Você precisa entender que para que você consiga ser um profissional, uma profissional que vai conseguir ter um reconhecimento dentro do seu dia a dia, na sua carreira, na empresa onde você está agora, é se você fortalecer a sua base e conseguir demonstrar isso através de atos e de você também compartilhar isso com seus amigos para que eles também aprendam e cresçam e você possa crescer junto com eles. E é interessante pensar que essa conversa ela começou com uma pergunta que foi feita nos stories de se QAs precisam saber ou não programar. Né? Então hoje você ouviu aqui mais ou menos o fator cronológico de como as coisas foram acontecendo e o que você precisa saber hoje para se fortalecer. Hoje, se você fala, eu sou o QA, eu sou o testador, é importante que você saiba sobre testes. E não é simplesmente falar no ar, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando assim, como você organizaria a sua automação de testes? Pirâmide de testes. Tá bom. Me explica melhor aí a pirâmide. A parte de baixo é a unidade, parte do centro é serviço, parte de cima é end-to-end. Tá bom, me explica na prática como se aplica isso. Você tem lá 50 testes para fazer. Como você divide? Quais são de unidade, quais são de serviço, quais são de end-to-end? Como você divide isso? Não, isso daí eu não sei não. Lá, na minha visão, a gente roda tudo na interface gráfica. Meu Deus! Tá entendendo o que eu quero dizer? Não sejam QAs papagaios. Você tem que saber o que você está falando, entendeu? Se você não sabe, você fala, eu não sei, pronto, acabou. Não sei. Não tive a oportunidade de ser exposto a isso ainda, não sei, né? Por exemplo, eu, Júlio, né, eu também não sei um monte de coisa. Não sei, sabe, eu não sei muita coisa. Entretanto, as coisas que eu sei, eu procuro praticar e colocar na prática e tentar resolver problemas, e ensinar, porque isso me ajuda a manter o meu conhecimento, e ensinar, e aprender, e buscar, e praticar, e ensinar, e aprender, buscar, praticar. Eu fico nesse looping. Porque dessa forma isso vai fazer com que eu consiga me manter dentro de uma linha de conhecimento que vai me ajudar a resolver problemas complexos, entendeu? Agora, por exemplo, eu não sei ainda sobre Kafka. Não tive a oportunidade de mexer ainda, sabe? Se alguém me pergunta, Júlio, como que você faz testes em Kafka? Eu falo, puxa, olha, ainda não sei. Não tive a experiência de ir lá e aprender profundamente sobre Kafka. Mas quer saber de uma coisa? Me fala mais ou menos o que é que você precisa testar. Olha, me fala um pouco mais sobre o software. O software é isso daqui, A, B, C, D, E. E aí, com base naquilo, eu uso dos conhecimentos das minhas raízes para traçar uma estratégia, ou um plano, ou alguma técnica que consiga testar ali dentro. Então pode ser que eu não consiga utilizar, né, enviar as mensagens em si, receber e né, fazer essa interação com a tecnologia. Mas eu sei o que eu vou colocar de entrada, eu sei o que eu espero de saída, dado aquele contexto no qual no qual eu estou, certo? Então, mega importante que vocês saibam disso, tá bom?
deixa eu pegar aqui pelo menos uma pergunta de vocês para que eu possa responder. Mas enquanto eu procuro aqui uma pergunta para vocês, eu gostaria de lembrar vocês o seguinte: sempre mandem perguntas a partir do balãozinho com uma interrogação que tem aí embaixo, tá? Então aí na live você tem essa possibilidade de você clicar aí nesse balãozinho para que você consiga enviar as suas perguntas. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ah, tá, aqui ó. Miranda 1070 tinha mandado uma pergunta lá atrás ainda para saber se é um modelo híbrido. Eu diria o seguinte: existem modelos híbridos conforme a forma com que a empresa entende testes de software. E o que acontece é que quando você está em uma empresa, né, e essa empresa ela não entende sobre o papel de testes em si, eles acabam formando modelos híbridos, modelos que acabam por interpretar o seu papel como sendo um papel incorreto. E se você não tem sua base fortalecida, qualquer pessoa domina sua carreira por você. Então você vai lá, alguém chega lá e, ó, você não tem uma raiz fortalecida. Você só tem aqui o tronco. Aí a pessoa chega e fala pra você: ô, você é testador? Sou. Ô, vai lá pra mim ali, ó, e começa então sei lá, a analisar os requisitos, a escrever requisitos. Você fala: ah, é verdade, um testador tem que fazer isso. Você vai lá e faz. Entendeu? Novamente, não estou falando aqui que você não tem que contribuir com o seu time se houver uma necessidade, tá bom? Mas não que esse seja o seu papel primário. Mas como você não tem uma base forte, tudo para você serve. Agora, quando você tem uma base forte e alguém tá interpretando de maneira incorreta o seu papel, você fala: ó, essa não é bem a forma que eu poderia contribuir, posso contribuir melhor aqui e acolá. Mas como você não conhece, você acaba por não contribuir. Por não contribuir tanto, as pessoas do seu time passam a colocar você em outros papéis. Então esse também é um segredo aí, ó. Se você está percebendo que as pessoas no seu time elas não estão considerando, né, interpretando o seu trabalho como sendo um trabalho super valioso, pode ser, não estou falando que é, mas pode ser que eles não estão conseguindo ver quais são as suas contribuições reais. Então pense nisso, tá? Então o híbrido geralmente acontece quando nós temos esse fator da ausência do conhecimento sobre qual é a necessidade de atuar como sendo um QA, ok? E o Rafael Santana ele pergunta o seguinte: eu queria saber como virar um testador de QA. Quais caminhos? Olha, se você quer atuar como alguém que testa aplicações, existem diversos caminhos, tá bom? Existem diversos caminhos. Eu acho que a primeira coisa aqui é a seguinte: você não é testador de QA, você vai ser um testador ou você vai ser um QA, ok? Tipo, esse aí tem para uma outra discussão. Mas vamos colocar aqui como sendo testador por hora, tá bom? Se você quer aprender mais sobre quais são esses caminhos que você pode seguir, eu vou te recomendar, e a todos vocês que estão aqui também, de ir lá para o meu YouTube. Lá tem uma lista chamada Testes de Software do Zero. É uma lista que eu criei especificamente, uma série de lives que eu criei especificamente para ajudar você a entender quais são os caminhos que você segue dentro da carreira como sendo alguém que testa aplicações. Então vai lá, que com certeza essa série de vídeos vai te ajudar muito, tá bom, Rafa? Pessoal, tá na hora de acabar aqui a nossa live de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui. Foi um grande prazer estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido pegar aí algo que realmente vai te ajudar a mudar a sua forma de pensar ou a alavancar a sua carreira. Amanhã, às 7h07, eu tô aqui de novo junto com vocês. Então, apareçam por aqui, chama seus amigos também para participarem. Já já esse vídeo também vai estar lá no IGTV e dessa forma você vai poder assistir e reassistir várias vezes, beleza? Muito sucesso para vocês, espero que vocês tenham um dia excelente e até amanhã às 7h07. Valeu, galera! Até mais!